Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje vai tratar de um assunto extremamente interessante para você: gestão ambiental. E o nosso convidado é Ricardo Rolim, diretor de Relações Socioambientais e Imagem Corporativa da Ambev. Lembrando que você pode participar dessa entrevista pela internet, enviando sua pergunta, sua questão, sua dúvida pelo Twitter, o @Jornal da CBN, ou pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Participe mandando essa sua pergunta aí pela internet. Ricardo Rolim, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Rolim, a indústria de bebida, com o perdão do trocadilho, é uma beberrona quando o assunto é consumo de água. Se consome muito, faz parte do negócio, inclusive. Como é que se compartilha esse cenário e a ideia de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente? Boa pergunta, boa pergunta. Acho que como qualquer outra empresa, sempre tem a empresa deve focar e ter algum ponto onde ela tem uma dependência maior. Então, no nosso caso, a água é 95% da matéria-prima dos nossos produtos. Então, a companhia adotou, entre outros indicadores que a gente pode depois mencionar, adotou a água como sendo aquele indicador ou aquela causa que a gente vai atuar de uma forma mais ampla, como um todo na companhia, né? Então, o que a gente faz no tema água, né? Já que a água, para garantir a sustentabilidade do nosso negócio, a gente tem que garantir a sustentabilidade da água, a gente tem que ter, então, uma gestão interna, né? Então, assim, a gente tem toda a gestão interna de consumo de água na produção, então, vamos dizer assim, dentro dos muros da nossa indústria, mas também a gente vem fazendo ações externas e muito ligado à educação, engajamento, conservação da sociedade, porque uma vez que eu consiga ter um impacto na sociedade, eu vou ter garantia, vou garantir um futuro, vou garantir dessa água para o nosso negócio. Então, só para dar um exemplo, como é que a gente trabalha separando esses dois mundos, né? O mundo interno e o mundo externo. Internamente, primeiro, assim, vale dizer que a gente tem um sistema de gestão ambiental na companhia que funciona já há 19 anos, né? Então, a Ambev tem 19 anos, um sistema de gestão ambiental que garante que a gente gerencie o nosso negócio, né, o nosso sistema ambiental, todos os nossos indicadores ambientais, da mesma forma que a gente gerencia vendas ou gerencia fluxo de caixa, custo, despesa, assim por diante. Então, são metas anuais que são desdobradas, né, vêm das diretrizes do board, são metas anuais que viram depois metas mensais e depois viram metas diárias, onde a gente tem um acompanhamento no dia a dia, né? Cada fábrica nossa tem um gerente de meio ambiente que toma conta todos esses indicadores e da mesma forma que tem um planejamento e tem a sua curva de consumo, saiu qualquer indicador, qualquer índice, saiu daquele planejado, automaticamente é feito um plano de ação, é feito alguma coisa para poder voltar para o plano. Então, isso garante, né, eficiência no dia a dia, não é uma coisa que você acompanha, né, ou uma vez por mês, através de relatórios, não, é uma coisa que você acompanha no dia a dia. Isso traz benefícios, né, palpáveis de economia. Então, para você ter uma ideia, a gente teve uma economia nos últimos 8 anos de 27% do nosso consumo de água, né? Para ter uma relatividade, isso aí equivale a você ter um abastecimento de uma cidade como Uberlândia, né, durante um mês. Então, a água que a gente economizou durante esse tempo, né, ela é suficiente para abastecer todo mês uma cidade como Uberlândia. Então, isso você garante que você não está deixando um indicador tão importante como água, né, como foi mencionado, solto, sendo tratado como qualquer outra matéria-prima, já que é o principal matéria-prima do nosso negócio. Você falou ações internas e ações externas. Perfeito. Lá fora, que tipo de ação é desenvolvida? Tá, então, uma vez que você está dentro, sob controle, né, como é que você pode causar um impacto, como é que você pode causar um benefício na sociedade, que depois esse benefício volte, né, a um benefício sustentável para o seu negócio. Então, a gente em 2010, por exemplo, a gente lançou o Movimento Cian. O Movimento Cian, ele teve essa causa, né, sair um pouco de dentro dos muros, ir para o mercado, ir para fora, né, e dar valor, mostrar para a sociedade o valor da água. Então, o Movimento Cian, ele tem alguns pilares que ele se apoia, né? Então, tem um pilar de chamar a atenção do valor da água, né? Então, nesse Dia Mundial da Água, todo Dia Mundial da Água, a gente tem uma campanha importante, a gente faz uma iniciativa de chamar a atenção do valor da água. Esse ano
O ano passado foi marcante, que foi quando a gente lançou o Movimento Cian. A gente pintou todos os jornais de azul, sites de azul, então foi uma intervenção que chamou, né, a atenção sobre o tema para a sociedade. O que está acontecendo? E daí mostramos então o movimento do que estava vindo. Então tem um valor de chamar a atenção, né? Então acho que é um pouco de trazer awareness para o tema, as pessoas começarem a se preocupar com esse tema que muitas vezes não se preocupam. Esse ano a gente fez no Dia Mundial da Água, a gente fez um debate importante, a gente chamou pessoas super mediáticas, então um Paulo Lima, um Vinizan Guanazes, um Samuel da WWF, o professor Celati da USP, o surfista Carlos Burli, pessoas, né, o Amir Klink, pessoas que têm ligação na água de forma, cada um com a sua forma, né, forma diferente, para falar um pouco sobre a água, falar sobre o tema água. A gente sobe isso, né, isso está hoje dentro do nosso site do Movimento Cian, então no www.movimentocian.com.br você tem um debate riquíssimo sobre o tema água. Então ele tem assim, então tem uma frente que é chamar a atenção do valor da água, trazer o tema para debate, trazer educação. O próprio site do Movimento Cian, ele é hoje eu diria que é o acervo mais rico do tema água disponível hoje em língua portuguesa. Então ele tem esse tema. Como é que eu faço nas outras duas frentes que também são fora do humor da companhia, que são importantes para a sustentabilidade da água, né? A gente tem uma parceria com a WWF, por exemplo, que é a adoção de uma bacia hidrográfica. Então a gente está recuperando uma bacia hidrográfica junto com a população ribeirinha, ensinando a população a administrar e gerir aquela bacia, para que a gente consiga depois, no final isso é um projeto de 3 anos, no final de 3 anos, o que a gente quer? Primeiro, revitalizar toda a bacia, né? Ter uma nova situação, mas o mais importante é ter essa gestão da bacia sendo feita pela população ribeirinha e depois conseguir colocar tudo isso, todo esse aprendizado dentro de como se fosse um kit, para que a gente possa, né, fazer isso mais para frente. E o último ponto, só para terminar, como é que a gente, nesses 3 pilares, como é que a gente consegue ainda causar um impacto na sociedade, para ter atenção ao tema água. Esse ano a gente lançou o Banco Cian. O que é o Banco Cian? O Banco Cian, ele é um site de milhares, como se fosse um site de relacionamento de milhares, como existem outros aí de companhias aéreas e tal, só que com o ineditismo de premiar o não consumo, né? Na verdade, as pessoas ganham pontos, né, e ganham pontos que viram como se fossem sendo milhas, pelo não consumo de água. Cada economia de água que essas pessoas estiverem fazendo, esses pontos vão estar dentro desse site do Banco Cian, que depois são trocados, né, viram descontos em sites de compras como Submarino, Shoptime, Americanas, Blockbuster e assim por diante. Então, você consegue impactar fora, né, dos seus muros ações que interferem com a sociedade, que interferem de alguma forma, e no final das contas você está trazendo um benefício para a água ou para o planeta como um todo. E você que está nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo pode participar também fazendo a sua pergunta pelo Twitter, o @Jornal da CBN, ou pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. A pergunta que o ouvinte internauta Edgar faz para o Ricardo Rolim é a seguinte: qual a relação das ações de responsabilidade ambiental por parte da Ambev e outras empresas entre marketing e negócios? As empresas também pensam em ganhar dinheiro com a responsabilidade ambiental ou já ficam satisfeitas e se ficarem ganhar a imagem de boazinhas para o consumidor? Boa pergunta, Edgar. Eu acho que sim, a relação passa a ser, né, o marketing, ele passa a suportar qualquer iniciativa da companhia. Então, a iniciativa de um lançamento de produto, uma inovação, sem o marketing você não consegue colocar isso no ar. Então, o marketing tem um papel também importante, né, quando você tem uma ação socioambiental que você quer engajar a população, você quer causar um impacto na população. Então, eu não consigo fazer um Banco Cian onde tem uma causa nobre de economia de água, onde tem uma causa nobre de trazer, né, clientes para o meu banco para poder ter essa gestão da água, sem usar uma campanha interessante, sem fazer uma mobilização. Então, assim, o marketing ele tá casado nisso. O importante é que todas as ações ambientais ou socioambientais de uma empresa, elas têm que estar ligadas com o negócio da empresa. Uma vez que elas estejam ligadas com o negócio da empresa, o ganho que você estiver gerando na sociedade ou no impacto ambiental ou social, também está sendo revertido para a companhia. Daí vem, né, um pouco da sustentabilidade dessa ação, né, e vem um pouco do resultado financeiro que o Edgar perguntou, né, que isso volta para a companhia. Então, se você tem uma ação ligada sempre ao seu negócio, ela nunca vai acabar. Você tem duas fontes, na realidade. Uma que você obtém a partir
da própria redução de custo, por exemplo, no consumo de água, que para vocês eu imagino deve ser um peso bastante alto no orçamento da empresa, de toda a indústria, de todas as fábricas, e o outro é o recurso que você tem pela imagem que você cria diante da comunidade. São duas fontes diferentes. São duas fontes, Então, todo efeito, toda hora todo projeto que uma empresa lance, né, para ter um benefício ambiental, muitas vezes, né, quase sempre, e aí é que é o bonito da sustentabilidade, vão ter também benefícios financeiros. Então, quando eu procuro lançar uma embalagem onde ela utiliza menos matéria-prima, eu estou gerando menos impacto ambiental, eu também estou gerando uma redução de custo. Então, quando eu procuro um projeto onde eu estou, por exemplo, a gente tem um projeto ligado à redução de gás carbônico, à redução de CO2, onde eu estou fazendo uma frota, onde estou compartilhando a minha frota com outras empresas. Então, uma frota minha que ia chegar na minha fábrica ou no meu centro de distribuição direta com o meu produto, iria voltar vazio, eu estou compartilhando essa frota para ela voltar cheia com produtos de outras empresas. Dessa forma, eu tenho uma economia, né, de combustível, na sociedade como um todo, porque essa empresa iria usar um caminhão, vai usar esse meu. Então, o impacto ambiental é importante e tem uma redução de custo. Que a gente e isso exige uma articulação aí com as demais corporações enorme. Quem é que pensa isso dentro da empresa? Acho que o importante é quando você tem hoje a sustentabilidade enraizada na companhia de forma transversal, então todo mundo está todo mundo pensando como um todo. Então, assim, não existe uma pessoa específica. Então, o pessoal de supply, mais especificamente o pessoal de fábrica, tem todo um detalhamento, todo um plano de ação no seu negócio, na sua fábrica, como reduzir custo, como reduzir custo de energia, como reduzir custo de utilização de algum recurso. Da mesma forma, o pessoal de logística está também pensando nisso. Mas sempre, quando a sustentabilidade está enraizada na empresa, sempre com esse foco, como é que eu posso gerar um benefício para a sociedade, para o meio ambiente e tal. Então, ela não tem assim, um departamento hoje que cuida sozinho desse tema, porque você não daria conta, né? Teria que ser uma equipe muito grande. Você tem que enraizar a cultura na empresa para poder isso virar um círculo virtuoso e andar de uma forma... Não é feio ganhar dinheiro com responsabilidade ambiental. Pelo contrário, né? A sustentabilidade está aí. Você ganha dinheiro, você se anima, energiza a sua empresa para poder fazer mais, né? Então, vou dar um outro exemplo, acho que ligado a ganhar dinheiro. A gente tem hoje na nossa fábrica uma utilização, uma reciclagem dos nossos resíduos industriais de 99%, ou seja, quase 99%. O que é isso? Não tem o lixo industrial mais, né? Todo meu subproduto, meu lixo industrial, ele vira uma matéria-prima, um subproduto de uma outra cadeia produtiva. Só que eu vendo isso, né? Então, além de eu estar gerando um impacto positivo de não gerar lixo industrial, eu tenho uma receita importante. Então, ano passado, a receita de subprodutos industriais gerou para a companhia 80 milhões de reais. Então, não é feio ganhar dinheiro, né? Você gera uma receita e você também gera um impacto importante, porque você não estaria jogando lixos, resíduos no meio ambiente. Bom, você que está nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo pode conversar com a gente, fazer a sua pergunta também pela internet, no Twitter, o @jornal da CBN, no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. A pergunta do Felipe, que assiste ao Mundo Corporativo de Manaus, é a seguinte: qual o desafio das pequenas empresas que estão iniciando no mercado para incorporarem ações ambientais às suas operações? Estou nessa situação e tenho percebido que o mercado vem exigindo essas ações ambientais, mas não vejo meios viáveis para implantá-las nesse momento. Muito bom, Felipe. O importante, o mais bacana é que o Brasil, acho que até está liderando, tem uma cultura muito importante nesse ponto, sustentabilidade. Então, tanto as grandes empresas estão fazendo, muitas vezes as empresas grandes estão fazendo, até por pressões mesmo, né, porque elas causam um impacto, geram um impacto na sociedade, ou econômico, ou financeiro, ou no meio ambiente. Isso tem, né, impactos positivos, mas impactos negativos, ela tem que mitigar todo esse impacto. Mas as pequenas já nascem com essa cultura, então as empresas têm essa vontade, têm esse desafio. O bacana, e acho que o que a empresa pequena pode colar, pegar carona no que os grandes estão fazendo. Então vale a pena sim, né, entender um pouco o que os grandes estão fazendo, muitas coisas que a pequena empresa não consegue ter acesso, ou tem menos recursos para poder viabilizar o seu negócio. O grande está correndo atrás, então assim, é importante de repente as empresas grandes estarem se articulando para poder ter uma lei importante para o país, um acordo sendo feito importante para o país.
e as pequenas vão pegar carona junto. Então, as pequenas, na verdade, se elas nascem com essa cultura, elas já estão antenadas e já estão pensando em fazer do jeito Algumas certo. pesquisas, alguns trabalhos sobre o plano de gerenciamento ambiental que deve ser implantado ou que pode ser implantado dentro das corporações, mostram que, por exemplo, nessa indústria de bebidas, esses planos costumam dar um resultado muito mais efetivo nas grandes corporações do que nas pequenas fábricas. Por que isso acontece, se é que realmente isso acontece dentro dos estudos que vocês têm, das análises que vocês têm lá dentro da Ambev? Eu não consigo dizer assim, se as grandes têm um benefício maior que as pequenas. Acho que as duas têm. As grandes, elas têm, na verdade, capacidade de mobilizar mais. Então, ela tem o músculo dela de mobilização. Então, vou dar um exemplo de uma coisa que a gente fez agora, que a gente está abrindo um caminho, né, mas depois o pequeno pode pegar carona. Então, a gente acabou de lançar, estamos lançando o Guaraná Antártica PET 2 litros, sendo feito com garrafa reciclada, né? Então, PET reciclado. Isso demonstra, isso exige um investimento grande de pesquisa e desenvolvimento, de articulações, e muitas vezes passa por leis que você tem que influenciar, mexer e tal. Então, o grande ele tem essa capacidade de mobilização, de articular com diversos stakeholders que vão interferir nesse processo, mas depois o pequeno pega carona. Então, eu acho que o papel do grande está muito de liderar, está muito de criar uma cultura, criar um caminho e deixar isso disponível depois para que os pequenos, outras empresas menores consigam também seguir. Então esse é um pouco da diferença talvez do grande para o pequeno. Isso pode estar ligado à forma de planejamento desse programa, porque durante essa nossa conversa, Rolim, você comentou num determinado momento que todos os setores dentro da Ambev estão comprometidos com essa ideia principal. Às vezes, isso não pode ser uma ideia que esteja apenas nos valores da empresa, esteja num documento superior a todos e isso não esteja contaminando todos os demais segmentos. Vocês dependem de todas essas etapas. Quer dizer, isso é fundamental para se implantar um plano de gestão ambiental? É fundamental, é fundamental. Não existe hoje, como qualquer impacto na empresa ele é transversal, né? Acontece em todos os momentos da empresa. Não dá para uma área liderar, não teria estrutura e não faria sentido ela conseguir liderar todos os projetos ambientais ou sociais de uma empresa. Então tem que estar assim, enraizado na empresa, todo mundo com essa cabeça. E aí sim, essa área ser usada quase como consultoria, né? Ela é uma área vai ser usada como consultoria para dar os caminhos para as pessoas. Vai liderar, né? Então ela sim que vai liderar, vai traçar metas, vai traçar objetivos, mas a atitude e o dia a dia está em todo mundo, a gente acaba muitas vezes sabendo coisas, né? Eu volto mesmo, sou surpreendido com coisas muito bacanas que a companhia está fazendo, que chega para mim, olha, fizemos isso aqui, acabamos de ter uma evolução nesse indicador, acabamos de fazer uma mudança tecnológica que vai gerar esse impacto positivo para o nosso negócio, e não foi liderado pela minha área, não foi liderado muitas vezes até pelo um planejamento estratégico. Ela veio, né, de ações diárias do dia a dia das pessoas, né, em procura da melhoria do processo. Ou seja, esse comprometimento ele é fundamental para que o processo tenha um resultado realmente positivo e aí não fique apenas em algo aparente. Se não fica aquele exemplo mais ou menos que cria-se um instituto, cria-se uma outra empresa para cuidar disso, e a empresa não está cuidando, né? Então não pode, né? Na verdade, tem que sim a empresa toda cuidar desse processo como um todo e de forma tranquila no seu dia a dia, né? Passa a ser mais um atributo do responsável, do gestor de uma área. Ricardo Rolim, você falou agora há pouco aqui de garrafa PET feita a partir do material reciclado. Perfeito. Teve alguma vantagem ambiental trocar a garrafa de vidro pela garrafa PET? Isso não foi ruim para o meio ambiente quando as indústrias tomaram essa decisão? É boa pergunta. A gente, na verdade, não troca, né, e não estimula a troca de nenhuma embalagem descartável por retornável. Pelo contrário, a gente vem investindo cada vez mais em embalagem retornável, né, a embalagem mais sustentável, que garante, sim, o menor impacto possível no meio ambiente. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de cerveja. A Skol, desde há 2 anos atrás, lançou a Skol, depois a Brahma e agora todas as marcas nossas, tem o litrão. O litrão é mais uma embalagem de vidro, né, já tinha 600 ml, já tem a long neck, lançamos embalagem de 1 litro, né, um investimento altíssimo, né, de colocar a garrafa no mercado, de implantar a garrafa no mercado, de adaptação de linha. Mas por quê? Porque para você garantir, né, que o retornável, que é muito mais sustentável,
ele tenha, né, o seu papel importante. A gente, na verdade, tem até que resistir um pouco, né, a tendência, de repente, da praticidade de ir para o descartável, porque ela vai ter um impacto maior. E por que no refrigerante ainda o caminho parece ser só a garrafa PET? Mas também não é assim. Acho que os líderes, a Coca-Cola tem embalagem retornável, investe nisso. A gente acabou de lançar, o ano passado lançamos o Guaraná Antártica retornável. Haverá uma substituição da garrafa PET? Existe a intenção de você tentar voltar para o retornável, uma embalagem mais verde, mais importante. O PET, ele tem sim um impacto ambiental. O que a gente tem que fazer é, o que você faz, né, para poder, na verdade, em todas as suas embalagens, ter essa logística fechada. Então, a garrafa, por exemplo, como é que a gente fecha a logística da garrafa? A gente tem hoje a garrafa retornável, então já tem uma utilização muito maior. Mesmo assim, né, tem garrafa long neck, ou a garrafa depois de tantos giros ela quebra. O que a gente fez? A gente montou uma fábrica de vidros, a gente tem uma fábrica de vidros hoje que compra as garrafas, o caco de vidro, né, então compra o resíduo da garrafa de vidro, passa a ser matéria-prima da nossa garrafa. Para você ter uma ideia, a gente usa 75% de uma nova garrafa, ela vem de caco de vidro, né? Então ela vem de material reciclado. A gente compra isso tanto do mercado da nossa fábrica e gera uma nova garrafa. Então você fecha o ciclo. A ideia, quando eu falei que a gente lançou o PET de reciclado, é tentar fechar esse ciclo. Quando você tem esse ciclo fechado, né, então você joga uma garrafa no mercado, você produz uma garrafa, ela vai para o mercado, mas você cria depois uma cadeia logística para essa garrafa voltar, né, e você fechar o ciclo. Acontece com a lata. A lata, o índice de reciclagem de lata hoje no Brasil é o maior do mundo, é 99%. Então, aliás, a Raquel perguntou para você, deixa eu aproveitar que você falou Ótimo. de lata aqui, porque a Raquel pergunta também aqui pela internet o seguinte: nas ações de responsabilidade ambiental da Ambev, qual é a política em relação às latinhas? Eu acho que essa questão da lata de alumínio é o maior exemplo, um exemplo, né, que nós temos aí nessa área. Acho que a lata, ela meio que ela lidera, né, ela mostra pra gente que dá para fazer, né? O índice da lata hoje é 98% reciclado, então ela é reciclada. Isso mostra que dá para ter uma cadeia que fecha, né? Você não precisa gerar uma embalagem que depois ela vai para o meio ambiente e essa fique perdida no meio ambiente. Você tem que criar uma forma depois de ela voltar e virar ou um subproduto de um outro processo produtivo, né? Ou de repente, o melhor ainda, se ela virar, né, uma matéria-prima do seu processo. Por que você alcançou tanto isso com a lata de alumínio e não se conseguiu tanto em outros produtos? Isso de uma maneira geral. É porque a lata de alumínio era um bom negócio para as empresas? É porque a lata de alumínio ela tem um valor, o resíduo dela tem um valor importante. É uma evolução que a gente vai ter que em algum momento perseguir. Como é que você gera valor para um resíduo, por exemplo, um papelão, ou de repente um plástico que está tendo um valor de mercado baixo. Ou seja, não existe, se tem um valor de mercado baixo, não existe a demanda e ela acaba, né, não voltando para o processo. Então, como é que a gente cria valores para esse produto? Então, talvez vai chegar uma hora que o governo tenha que ajudar com algum subsídio para produtos reciclados, assim por diante, para poder fechar a conta, né? A lata, ela teve essa vantagem, né? A matéria-prima tem um valor agregado importante, então não fica na rua. Quem já viu um evento, né, você toma uma latinha, às vezes a pessoa toma uma latinha, joga na rua, joga no chão uma latinha de cerveja ou de refrigerante, o que for, ao mesmo momento passa alguém, já cata essa latinha, já recolhe, porque ela vai virar depois uma receita para esse catador ou para essa cooperativa. Então, no momento que a gente conseguir criar para todas as embalagens esse tipo de valor agregado, o ciclo fecha. Carlos Rorim, vamos pensar um pouco nas demais empresas, nas médias e pequenas empresas também, que nos acompanham aqui no mundo corporativo e que teriam interesse, talvez, de desenvolver ações dentro dessa, não sei se no mesmo nível, mas dentro dessa mesma área, com essa ideia da gestão ambiental. Perfeito. Deixa eu começar pelo seguinte: você é diretor de Relações Socioambientais e Imagem Corporativa da Ambev. Perfeito. Por que Relações Socioambientais está na mesma diretoria da Imagem Corporativa? Boa pergunta, boa pergunta. Acho que o primeiro é o seguinte: a gente cria hoje quase que dois mundos da área de relações socioambientais ou sustentabilidade, depende como se chama nas empresas, né? Que é o mundo estratégico, né? Que acho que é o mundo que eu vivo, então muito próximo da direção, né? Sento na administração central, muito próximo do presidente, discutindo toda a estratégia junto da companhia, e tem o mundo mais operacional, que é as pessoas técnicas que estão na fábrica, que estão no dia a dia, que estão no laboratório, estão pensando em pesquisa e desenvolvimento. Então, quando você está tomando conta dessa área, que é a área que eu cuido, né, você tem
uma importância de cuidar também da imagem da empresa, né? Porque tudo que você cria, tudo que você gera de valor, né, social, ambiental, todos os impactos que você gera na sociedade, pode ser positivo ou negativo, né, eles têm um impacto de reputação, né? Então a gente tem essa medição ligada o tempo todo, estamos medindo o tempo todo como é que está, né, qual que é a imagem, como se comporta a nossa imagem frente aos stakeholders importantes que vão garantir a sustentabilidade do negócio. A gente não pode, o valor da companhia tem um valor financeiro, mas tem um valor intangível ali, que é o valor, que é a imagem da empresa, da corporação. O que as pessoas enxergam daquela empresa no futuro, o que o consumidor enxerga daquela empresa no futuro. Então, por isso que a gente tem essa área ligada, porque você vai medindo, você tem sentimentos da sociedade, elas contam para você um pouco o que elas estão esperando de você e você depois adapta na empresa. Hoje em dia, uma corporação não constrói sua imagem se não tiver uma gestão ambiental ou uma preocupação ambiental? Ela pode até construir, mas a chance de perder é tão grande se ela não tiver um pilar tão importante, né, social, ambiental, porque a sociedade cobra isso dela, né? Você gera valor para o negócio, você gera valor para o acionista, mas também espera-se, né, que valor você está gerando para a sociedade, que valor você está gerando para o meio ambiente, para o social, qual a sua participação para a construção de um mundo melhor, né? Então, acho que isso é importante. A gente sente que as empresas grandes, as empresas como um todo, né, geram recursos financeiros, mas tem que gerar valores também para ter uma sociedade mais justa, um mundo melhor e assim por diante. Então, está muito ligado. Acho que está muito ligado, você não pode ter desassociação dessas duas partes, não. A sua especialidade é administração. O ideal para quem faz a gestão ambiental é ser um administrador ou ser um ambientalista? Essa, acho que pergunta difícil de responder, depende do setor, depende da empresa. Acho que uma empresa que exige uma área mais técnica vai, né, exigir talvez uma pessoa mais especialista, né, uma empresa que tem uma gestão mais compartilhada, que tem um sistema de gestão já bem definido, como no caso da Ambev, exige uma pessoa mais generalista, que tenha um conhecimento grande da empresa, que conheça vendas, que conheça marketing, que conheça financeiro, conheça logística. E quando falar de qualquer ação da companhia, você está falando de coisas que você conhece. Então não fica aquele negócio de uma pessoa muito técnica querendo vender a sua ideia, mas algumas pessoas ou outras falam, não, essa ideia não é viável por causa disso ou por causa daquilo. Então, quando você tem uma visão mais holística, você consegue costurar na empresa melhor tudo que você quer fazer. Então, acho que esse é um pouco do generalista, tem essa vantagem de implantar de uma forma mais enraizada na empresa as suas ideias e vender mais fácil o seu projeto. Hoje você já encontra no mundo corporativo, nas diferentes relações que vocês têm com as demais corporações, técnicos na área ambiental, gente que se preparou especificamente para atuar nessa área dentro das corporações? Sim, sim. É muito comum. Seria o correto, até o melhor mesmo, é quando você pega uma empresa que forma pessoas desde baixo. Então, quando você vem, pessoas que já viveram aquele processo, que vem crescendo a companhia, vão conhecendo outros processos, quando ela chega nessa área, ela tem uma bagagem grande. Então, essa bagagem muitas vezes é técnica, uma empresa que exige uma especialização técnica muito grande, essa pessoa ela viveu de baixo, ela conhece a especificação de cada um dos processos, para poder, quando estiver planejando, estiver fazendo o seu direcionamento estratégico, a sua visão de futuro, orçamento, ela sabe do que ela está falando. Então, vai depender da empresa, mas normalmente a vantagem é quando a pessoa ela vem de casa, ela é uma pessoa de casa, tem um histórico grande de casa, para não ser uma pessoa que está falando coisas que não colam no seu negócio. E como é que você consegue comprometer todos os seus colaboradores com a ideia socioambiental? O que é necessário? É dando prêmio para eles? O que é preciso para que todos estejam comprometidos com a ideia? Acho que vem da liderança, como tudo que você quer implantar, se quiser implantar qualidade total na sua empresa, quiser implantar alguma coisa nossa, se não vem da liderança, você não passa para baixo. Então, começa com o presidente, com todos os seus vice-presidentes, como é que eles enxergam o seu negócio, como é que isso desce depois para a companhia. Então, uma companhia como a nossa, a gente tem um sistema de desdobramento de metas, um desdobramento de objetivos muito claro. Então, no momento que você recebe uma meta clara do seu presidente, ou que venha do board, ou que venha de um planejamento seu de longo prazo, e você desdobra isso na empresa,
automaticamente está desdobrando também, né, não só a intenção, não só a cultura, mas também muitas vezes até o impacto financeiro no bolso do funcionário, porque você desdobra metas que vão virar metas que são, no nosso caso, remuneração variável, viram bônus. Então você compromete as pessoas dos dois modos, pelo exemplo, né, e se você conseguir desdobrar através de metas específicas, onde a pessoa está correndo através disso, você alinha muito melhor. Então os dois lados são importantes. Pergunta da Vânia, nosso ouvinte internauta, como são as ações de responsabilidade ambiental da Ambev em outros países? O que vocês fazem no Brasil é válido para a Argentina e países da Europa, por exemplo? Hoje é compartilhado, né? Então acho que diria que a Ambev até em muitos indicadores saiu na frente, né? A gente se compara hoje com o global, né? Com as nossas outras zonas do mundo, a gente hoje é benchmark em vários indicadores. Então quando a gente pega no consumo de água, o que a gente usa, a nossa medição é litros de água para litros de bebida, né, litro de cerveja. Um dos menores índices do mundo está no Brasil. Quando a gente fala em reciclagem também, quando a gente fala de utilização ou redução de CO2, né, a gente reduziu nos últimos 5 anos 35% do CO2. O que fizemos? Revisão da matriz energética, com biomassa, com biogás. Isso tudo a gente acha que está na frente em alguns países. O país é um país hoje que tem uma vantagem, porque o país tem essa cultura, parece mais enraizada do que outros países, então a gente está na frente, mas é um processo compartilhado, isso vem de desdobramentos, nossos programas que são padronizados na companhia são padronizados para toda a corporação, então todos os padrões de gestão, todos os padrões de gestão de meio ambiente, de qualidade, segurança e tal, é um grande programa que é implantado em todo o mundo. Você falou nesse índice de litros de água por litro de bebida. Se fala normalmente em cerveja, onde o consumo de água é bem maior, se comparado com refrigerante, porque 4 litros de água por litro de bebida, não é isso? Hoje a gente lançou um compromisso, o ano passado lançamos um compromisso de chegar até 2012 com 3,5 litros de água para litro de cerveja. Hoje a gente está com 3,9, então já estamos chegando. Quando a gente partiu, né, com essa medição, com essa ideia, a gente saiu de 5,36 litros de água para litro de cerveja, estamos com 3,9, né, e pretendemos chegar em 2012 com 3,5. Qual é a média mundial? Está acima de 3,90. Tá acima de 3,90. Das 10 fábricas do nosso negócio, né, da companhia AB InBev do mundo, as 10 fábricas que tem o melhor indicador de litros de água para litro de cerveja, 5 estão no Brasil. Então a gente está na frente até nesse indicador também. Pergunta do Adair. Apesar de todos os esforços de grandes empresas no cuidado com a gestão ambiental, considerando o tamanho das mega corporações brasileiras, ainda não são poucos os investimentos nessa área? Não são poucos, não. Na verdade, pode sim, de repente, nessa visão, alguma área está sendo menos investida do que outra, mas como um todo, se você soma os investimentos que estão sendo feitos ou para onde as empresas estão indo, o investimento é alto. Acho que tanto investimento de treinamento, investimento de gestão, quanto investimentos industriais. Todo ano, né, as empresas investem em tecnologia, né, para poder ter uma gestão mais eficiente ou ter menos utilização de recursos, como também investe em ações na sociedade. Então a gente vem investindo bastante nesse tema de reciclagem que a gente falou, então a gente investe em vidro, a gente investe em PET, tem a lata que já funciona bem, a gente tem um investimento grande para redução de CO2, com revisão de matriz energética, mas também estamos fazendo o quê? Parcerias, né? Estamos lançando agora, provavelmente já sai agora em setembro, os nossos caminhões vão rodar com biodiesel, vindo do óleo de cozinha dos nossos bares. Então você começa, os próprios nossos clientes, né, que usam hoje fritura, poderem virar matéria-prima para um biodiesel que vai rodar nossos caminhões. Então eu acho que não são poucos investimentos não, né, acho que são importantes. É lógico que é sem fim, né, você poderia investir talvez muito mais, fazer muito mais, né, até para corrigir um país, né, porque os investimentos são de país, não são de empresas. Mas tem muito do papel do governo entrar junto com você. Então, o papel da empresa é liderar uma frente, o papel da empresa é desenvolver uma tecnologia, desenvolver um real, mas chamar o governo como parceiro, né, para que isso seja depois feito de forma grande ou seja feito de forma
no Brasil como um todo. Às vezes uma região está mais desenvolvida que outra, então acho que o papel da empresa é essa. Ricardo Rolim, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer e estou à disposição na Ambev. Temos aqui, só para deixar o meu e-mail é acrolim@ambev.com.br. Eu tenho um site do Movimento Cian, que é www.movimentocian.com.br, ou o site do Banco Cian, que é bancocian.com.br. Tem bastante informação lá dentro, a gente pode trocar informações e com empresas maiores, menores, e trocar um pouco de tecnologia, para a gente é muito gratificante. O Cian é com Y, não é? É com Y. C-Y-A-N. 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 Tá certo. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui conosco obrigado hoje. E muito obrigado você também que fez a sua pergunta e esteve nos acompanhando no site da CBN. Quarta-feira que vem tem mais.